Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança do PSL na Câmara após a chamada Batalha das Listas. O deputado Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara. Ele venceu a queda de braço e assumiu o cargo que era ocupado pelo deputado delegado Valdir nesta segunda-feira, após 29 parlamentares do partido assinarem uma lista defendendo a troca. Agora, o filho do presidente da República poderá remanejar os deputados que representam o PSL nas comissões e será o responsável por orientar a bancada e construir acordos em nome do partido durante as votações. Em uns pingos nos is, o deputado Julian Lemos, do PSL, falou sobre os conflitos entre os filhos de Jair Bolsonaro e aliados do presidente. E no caso do Carlos, volto a dizer, não tenho nada contra ele, já me retaliou algumas vezes, não respeitei porque o presidente me pediu na transição que não fizesse. Veja o tamanho do respeito. O presidente, a primeira vez que ele fez um ataque a mim, eu fui na sala da presidência e disse: Jair, olha isso aqui. Ele fez: Julian, não responda, eu não tenho controle. E eu vi o constrangimento dele. Eu, como amigo, me retirei, não respondi, dei uma resposta lá educada e não fiquei me trocando como menino, né? Eu respeito. Eu sou um deputado federal, eu posso estar me trocando com criança. Por exemplo, essa semana o Eduardo Bolsonaro, o deputado, ele fez uma espécie de meme: eu no vaso sanitário. Isso é postura de um filho de um presidente, eu não digo nem deputado. Isso é postura de um parlamentar, isso é postura de alguém que se diz preparado para ser embaixador. Eu não sou um aliado não, meu irmão, eu sou governo, eu sou amigo do pai dele. Ele sabe do que eu sou capaz pelo Jair Bolsonaro. Então é um despreparo, é um descontrole emocional que faz com que isso gere rupturas dentro das relações políticas e afetivas que se tem com o pai dele. No programa Pânico, a deputada federal Joyce Hasselmann, também do PSL, falou sobre a militância virtual bolsonarista. Quando iniciou uma série de ataques nas redes, especialmente a época do Santos Cruz, para moer o Santos Cruz, isso começou com o Bebiano. Ele foi muito atacado nas redes, outras pessoas próximas também, e o Santos Cruz, que é um grande amigo, herói de guerra, começou a ser destruído nas redes. Quando isso começou a acontecer, por óbvio, que as minhas antenas se levantaram. Teve até depois uma reportagem que foi feita pelo Felipe Moura Brasil, que foi publicado, acho que na Cruzoé, eu não me lembro qual foi o veículo de comunicação, acho que foi na Cruzoé, em que ele fala de como é que se articulam os grupos, tanto de WhatsApp quanto os grupos nas redes sociais. Aqui não é a tia do Zap, não é o orgânico que está ali com a gente, não é disso não. A gente está falando de gente que trabalha profissionalmente para atacar, que produz material em série, o mesmo material, espalha em diversos grupos de WhatsApp. E aí, como eu vi o Santos Cruz, meu amigo, sendo atacado também, por óbvio que eu fui fuçar as coisas, fui saber, quero saber quem está no meio, quem está no meio, quem está no meio. E, de fato, existe um grupo que faz esses ataques de maneira muito coordenada. Se produz o mesmo meme, o mesmo ataque, né, de maneira muito pesada, geralmente aquela coisa de xingamento, não sei o quê, de esculhambar a pessoa. Fizeram um até com o Julian Lemos, que ele estava sentado num vaso sanitário, um negócio, depois até o Eduardo apagou. E aí eles vão espalhando para os grupos de WhatsApp e para os grupos ligados entre Instagram e páginas. E isso acaba viralizando. Então há um trabalho que não é o trabalho da tiazinha do Zap Zap, não é parece que quando a gente fala em grupos ou em robô, que você está falando de todo mundo. Isso é burrice, claro que não. As pessoas têm direito de divergir, de convergir. Agora, isso não é uma coisa moral de ser feita quando se envolvem assessorias que trabalham e recebem com dinheiro público, quando se envolve até governo no meio, poder no meio. Então só que é uma coisa que eu já tinha dito, eu reclamei disso já internamente muitas vezes, inclusive para o general Ramos. O que é chamado de gabinete da maldade lá, que o pessoal diz que era gabinete do ódio, não é esse o nome não, o nome é gabinete da maldade. Então, por óbvio que eu não posso concordar com um negócio desse. Agora, eu não sabia quem eram as pessoas até então, sabia que tinha aquela coisa de lenda, tem, não tem, mas se você não sabe quem é que está trabalhando mesmo nisso, você não pode falar. E aí, quando iniciou esse ataque mais pesado ao Santos Cruz, e depois veio o ataque também ao Davi Alcolumbre, veio ao Rodrigo Maia, vocês se lembram disso? Sérgio Moro. Então, ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi muito desgastado por essa tropa. Então, isso é uma coisa que moralmente não me desce. Eu não vou concordar com isso nunca. Aí o pessoal começou a fazer a campanha, deixa de seguir a Joyce. Eu posso perder 1 milhão de seguidores, mas não perco a minha dignidade. Na terça-feira, Eduardo Bolsonaro anunciou a desistência da indicação para ocupar a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos.
O tema foi discutido no Morning Show, que contou com a participação do cientista social Fernando Conrado. O agora líder do PSL na Câmara, deputado federal Eduardo Bolsonaro, desistiu da Embaixada dos Estados Unidos. Conta mais pra gente, Vini. Pois é, Edgar, num discurso inspirado aí quase num Dom Pedro II, né? Eduardo Bolsonaro anunciou que fica, né, para o bem geral da nação. Eduardo Bolsonaro fica, não será embaixador nos Estados Unidos. Ouviu muitos conselhos, percebeu que a situação seria difícil da aprovação dele no Senado, porque precisaria ele de 41 votos de 81 senadores, e com toda essa situação gerada no PSL, né, Edgar, com a crise no partido, essa disputa interna, a situação ficaria mais difícil ainda. A situação acabou se agravando, ficou bem prejudicada essa indicação, e agora ele fica no Brasil. Vamos ver um pouquinho do discurso dele, Edgar, no momento em que estava ali durante a votação do acordo da base de Alcântara. Ele subiu na tribuna para falar e anunciar oficialmente a sua desistência. Vamos ver. Este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente. Assim, senhor presidente, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir o seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, os valores judaico-cristãos e as liberdades individuais. Vamos lá. Ele também fez algumas críticas, né, à política internacional dos governos petistas, deu uma cutucada ali falando que o Lula nunca indicou um filho porque os filhos estavam mais preocupados em fazer outros tipos de negócios. E eu separei um outro trechinho também, de um momento em que ele desce, logo em seguida ele desce da tribuna e ele é abordado por alguns jornalistas, quando ele especifica, ele entra um pouco mais em detalhe dos motivos que o levaram a essa desistência. Ele fala até ter ouvido assim o próprio eleitorado. Vamos ver. Eu estava pensando há muito tempo, né? A gente escuta conselho de muita gente. Além disso, tem a questão do meu eleitorado. Confesso, não era a maioria que estava apoiando a ida. No começo eu diria até que 90% estava contra, mas depois acabou, eu diria, ficando meio a meio, né? Seria um papel muito importante ser desempenhado, mas aqui no Brasil também eu acho que eu tenho um papel tão importante quanto, ou talvez mais, que para ficar aqui no Brasil. Então é por isso, tendo ciência desse papel, aceitando conselhos de amigos próximos e ouvindo também os eleitores que, confesso, estavam divididos nesse tema. Tá aí então, Edgar, portanto, Eduardo Bolsonaro revelando e confessando que também ouviu boa parte aí de seu eleitorado que era contrária a essa indicação na Embaixada dos Estados Unidos. Será por isso que ele correu da imprensa ontem, por 3 anexos? Será que ele não quis falar com a imprensa porque ele queria fazer esse pronunciamento antes? Porque tem um vídeo rolando na internet dele correndo no Congresso durante 3 anexos, esbarrando em pessoas, derrubando o celular para não responder a imprensa. Pois é. Foi meio uma cena dos trapalhões. Deixa eu ouvir o Fernando a respeito. E aí, comprou essa versão aí do Eduardo, do Dudu Bolsonaro, né, para a negativa dele e ficar no Brasil? Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração aqui, né, Edgar? Acho que a primeira delas é a questão que a gente precisava ter alguém, tipo, o governo não tem alguém que o defenda lá fora, não existe. É por isso que quando acontece a questão da Amazônia, batem na gente, questão comercial, batem na gente, ninguém do Itamaraty é dessa visão do novo governo. Eu não sei agora o nosso novo chanceler, e seria esse ministro aí que tem o nosso embaixador, né, o Eduardo Bolsonaro. Ele tem uma boa relação com a família Trump, com o Johnson, né, com o Salvini da Itália, tal. Em compensação, cara, o eleitorado dele não é que não quisesse que ele fosse embaixador, queria ele aqui, afinal de contas é o cara mais votado da história. E o que a gente vê, cara, o que acontece nessa família Bolsonaro, em primeiro lugar, o PSL, né, cara? O PSL foi um partido aí que se uniu um mês antes das eleições. Então ali nasceu um bebê com 2 metros de altura e meia tonelada, né? Para chegar o presidente da nação de uma hora para outra. E todo mundo que chegou no poder e basicamente vem nesse trem da alegria do governo Bolsonaro. No início, cara, eu achava o irmão do Eduardo aí, o Carlos, né, um cara meio maluco. Mas
o que eu comecei a ver, cara, que esse cara ele faz umas coisas meio certas, sabe? Ele dá um tiro assim no matagal e quando vem aparece um monte de inimigos do governo ali e a população apoia o governo nesse ataque. Foi o que aconteceu com o presidente da OAB lá, quando fizeram aquela manifestação. Todo mundo foi a imprensa saiu em favor do presidente da OAB. A gente viu que ele era do PT, tinha concorrido, tinha interesse, a OAB simplesmente está silenciada desde então. Agora, nessa guerra dentro do PSL aí, apareceram os combistas, que eles chamam, né? Esse pequeno grupo que queria ter vantagens aí, de fato. Isso aí bagunçou um pouco a nossa política aí, mas o líder maior do governo é o Jair Bolsonaro, ele que manda, ele que é o presidente, ele que ganhou. Todo mundo só tá aí do PSL por conta do Bolsonaro. Olha, então, não acho muito importante. Desculpe, não acho que ele não vá ser um bom líder por ser filho do presidente e tal, mas eu acho balela tudo isso aí, viu? Porque ele só desistiu da embaixada porque ele não teria a menor condição, porque o que está acontecendo com o partido, a Joyce Hasselman caindo, atirando, quer dizer, as condições são totalmente desfavoráveis, adversas para ele conseguir o que ele queria, é o sonho de criança, desde Dudu ser embaixador do Brasil. Na quarta-feira, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. A aprovação foi discutida no programa 3 em 1. O Senado concluiu hoje a votação da reforma da Previdência. A sessão iniciada ontem aprovou por 60 votos favoráveis a 19 contrários à proposta do governo. A aprovação do texto base aconteceu na noite de terça. Em seguida, os senadores permaneceram em plenário para a votação dos destaques de forma separada. 4 destaques haviam sido apresentados por 4 legendas: PDT, Rede, PROS e PT. Rapidamente, a emenda do PDT foi rejeitada por 57 votos contra e 20 a favor. Houve também a derrubada da emenda do PROS por 57 votos contrários e 19 favoráveis. Os 2 últimos destaques foram deixados para esta quarta. O do PT tratava de aposentadoria especial para o trabalhador em atividades exercidas em exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. Ele foi aprovado por unanimidade, com 78 votos, após um acordo para que a emenda fosse regulada via projeto de lei complementar. A Rede, que teria a emenda analisada por último, também propôs um acordo e retirou o destaque. Com isso, o texto base da reforma da Previdência segue para a promulgação. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sessão solene para a promulgação deve acontecer no Congresso Nacional até o dia 19 de novembro, em uma data que permitirá a presença do presidente Jair Bolsonaro. Fala, Vera. Uma vitória maiúscula do governo, do Congresso, da sociedade. Eu acho que é uma vitória construída a muitas mãos, né? Só foi possível a aprovação da reforma da Previdência, algo que era um tabu por tantos governos, por tantos anos, porque a sociedade entendeu que era o momento e que ela estava disposta a dar a sua parcela de contribuição. Aposentados vão contribuir com mais, pessoas que estão para se aposentar vão demorar mais tempo para se aposentar, e quem ingressar no sistema agora vai ingressar já com regras novas, mas entendeu-se que era isso ou quebrar, era isso ou começar a deixar de pagar aposentadorias e pensões. Eu acho que foi algo amadurecido ao longo do tempo, para o que a imprensa contribuiu muito também, de uma forma muito substantiva, muito substancial, ajudou a construir o convencimento, a expor os dados, a expor os argumentos, a desmentir as falácias de que não havia déficit na Previdência, de que só cobrando dos inadimplentes seria possível conter o déficit, todo aquele blá 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 que a esquerda ajudou a difundir por muito tempo e que foi caindo mediante a apresentação dos números. Então, uma reforma que era necessária, era condição sine qua non para esse governo dar certo, não é a única, mas sem essa já não daria certo. Então, agora ele tem condições de propor outras reformas, propor outras medidas que sejam subsequentes a ela e que dinamizem a economia, que consigam estancar a sangria dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, fazer do Brasil um atrativo para investimentos de novo, por ter um bom ambiente de negócios, uma boa segurança jurídica e por estar fazendo as reformas estruturais que são necessárias. Então, o governo cumpriu o seu lado, Paulo Guedes teve um mérito aí, foi apostar numa reforma de potência fiscal maior que a do Temer, que já estava mais adiantada. Pode ter perdido alguns meses com isso, mas ganhou alguns bilhões de reais, certamente. E mesmo a desidratação que ela sofreu,
de algo como 30% do seu valor estimado no início, eu acho que está de bom tamanho, perto das dificuldades que havia para serem contornadas e que foram sendo contornadas com maturidade pelos parlamentares, com uma presença muito bem-vinda e muito bem construída da equipe do Paulo Guedes dentro do parlamento. O Rogério Marinho praticamente morou no Congresso esses meses todos da aprovação da reforma da Previdência. Da mesma maneira, os subsecretários que trabalham com ele vieram aqui, foram em outros veículos, fizeram um roadshow para explicar a reforma. Teve uma campanha também bem sucedida de conscientização da população na televisão. Então, eu acho que é um bom exemplo de como tudo foi feito. Tirando uma certa omissão do presidente da República e da ala mais política do governo, que ficou um pouco apartada da discussão, quando deveria ter participado mais e falado da necessidade de fazer, sem se lá, como o presidente muitas vezes fez, de lamentar a necessidade de fazer, o resto todo mundo jogou afinado e foi muito bom. 10 meses parece muito, 9, né, na verdade, porque a reforma foi em fevereiro, mas não é muito dada a complexidade do assunto e dada a dificuldade que outros governos enfrentaram de não conseguir fazer, não conseguir dobrar suas próprias bancadas. Fernando Henrique teve aquele problema do Candir, que por um voto a reforma não passou. O PT teve toda aquela catarse de expulsar um monte de gente, senadores, deputados que foram fundar o PSOL. Depois aprovou-se o fator previdenciário, se voltou atrás. Então, é uma novela que vem de muitas décadas e que agora tem uma solução, não é a definitiva. Nada nos livra de ter de fazer uma reforma daqui a 5, 10 anos, porque as características da população vão mudando, o gasto, a característica do gasto vai mudando, mas por hora era o que precisava fazer para estancar a sangria do problema fiscal brasileiro. Vitor. Josias. Eu concordo 100% com o que a Vera disse, uma vitória maiúscula, uma grande vitória. Foi a mais ampla reforma da Previdência já aprovada no país, abre a perspectiva para que a gente evolua de forma mais consistente na área econômica. E até porque concordo e tenho pouco a acrescentar ao que disse a Vera, eu queria chamar a atenção para um fato prosaico que marcou o encerramento da votação lá no Senado. O Davi Alcolumbre concedeu ao senador Paulo Paim a honraria de anunciar a conclusão do processo legislativo dessa reforma, que foi até agora a principal vitória do governo no Congresso. O Paim é um adversário histórico da reforma da Previdência, é filiado ao PT, que é um partido que cogita até questionar essas mudanças agora aprovadas no Supremo Tribunal Federal. Mal comparando, foi como se o Davi Alcolumbre concedesse ao Coringa o papel de protagonista numa festa promovida pelo Batman. Por acordo, como já foi mencionado, aprovou-se uma emenda do Paulo Paim que permite a concessão de aposentadorias especiais a trabalhadores que exercem atividades de risco. Essa foi a última proposta a ser votada na sessão de hoje. O Alcolumbre aí chamou o Paim à mesa, cedeu a ele o assento de presidente da sessão e pediu ao Paulo Paim que anunciasse o resultado da votação. Foram 78 votos a favor, nenhum voto contra, tinha ali um acordo. Aí seguiu-se um longo discurso do Paulo Paim. Na véspera, o líder do PT, Humberto Costa, tinha subido à tribuna para atacar a reforma da Previdência, chamou o Paulo Guedes de verdugo do povo brasileiro, discípulo de Pinochet, fez uma comparação entre a reforma que está sendo aprovada aqui e o que está se passando lá no Chile, com manifestações de rua. E o Paulo Paim, ele não chegou a repetir o Humberto Costa, mas se animou a mandar recados para o Jair Bolsonaro, diz que oxalá que o exemplo que o Senado dá com essa concertação feita em torno da emenda dele, sirva também para o outro lado da rua, apontando ali para o Palácio do Planalto. Aí, sem mencionar o nome do Bolsonaro, ele reforçou todos os estereótipos que são associados negativamente à imagem do presidente. Diz que é possível construir um país onde se olhe de forma igual para negros, brancos, índios, independentemente da religião ou da orientação sexual de cada um. Ou seja, realçou todos os estereótipos negativos que estão associados ao Jair Bolsonaro. À esquerda do Paim, na hora desse discurso, ali na mesa da presidência, solenemente, estava o Davi Alcolumbre, que é um
um apoiador do Palácio do Planalto. À direita estava ninguém menos que o líder do governo, o Fernando Bezerra. Aí, ao final do discurso, levantam-se todos, o Fernando Bezerra, eu fiquei muito chocado com essa cena, o Fernando Bezerra se vira para o Paulo Paim, aperta a mão dele e fala, presidente Paim. Quer dizer, entregou-se a um petista o momento solene de encerramento da votação da reforma da Previdência. É o fim da picada. Aconteceu. Eu vi. Fala, Constantino. Olha, eu tenho um pouco a acrescentar sobre a importância da aprovação dessa reforma, acho que muito já foi dito, uma reforma fundamental, um dia histórico, uma reforma necessária para o país não quebrar, para o Estado não quebrar, e para permitir a redução de juros, a volta do crescimento sustentável, investimentos produtivos, porém não o suficiente. Tem muita coisa a ser feita para consertar o Brasil e, inclusive, do estrago dessa herança maldita deixada pela esquerda. Agora, muitas pessoas ou grupos já foram também citados e de forma adequada, na minha opinião. A começar com a mídia, acho que a mídia encampou, o grosso da mídia encampou essa reforma e a necessidade dela, com destaque, obviamente, para a Rádio Jovem Pan, que apoiou de forma aberta e fez um trabalho excelente de conscientização da população. Eu acho que os próprios parlamentares entenderam a urgência do momento, a necessidade de preservar as galinhas dos ovos de ouro, e alguns, claro, mais raros, mas com espírito público também. Eu acho que a sociedade brasileira também entendeu a importância da reforma, mas eu pretendo voltar um pouco no tempo para fazer justiça a alguns personagens que eu acho que estão sendo injustiçados aí por preconceito ou viés ideológico. Para começo de conversa, dizia-se que a reforma era muito impopular e ela foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro e já do seu ministro indicado, Paulo Guedes. Paulo Guedes começou logo falando no número de 1 trilhão. Muitos, na mídia, inclusive, falavam que era um erro apresentar uma proposta nova, do zero, e que devia se continuar com a reforma de Michel Temer, que falava ali em R$500 bilhão, 500 bilhões em 10 anos. Os agentes mais otimistas do mercado financeiro falavam que no máximo ia ser 600 bilhões, estourando, com muito otimismo, 650 bilhões de reais de economia. Reclamaram muito da falta de articulação do governo. O Bolsonaro não deu cargos em troca de ministérios, em troca de votos, não teve quiprocó nesse aspecto e não teve mensalão, ao que tudo indica. Isso também foi ali um fator de receio de muitos que achavam que o Congresso podia, então, retaliar de alguma forma e isso melaria a reforma. Dito tudo isso, e aí tivemos também um trabalho incansável do secretário Rogério Marinho, entre outros, e tudo mais. Dito tudo isso, quem foi que indicou o presidente, o ministro Paulo Guedes? Foi o presidente Bolsonaro. Quem foi que colocou o Rogério Marinho nessa função de articular e de liderar essa fundamental reforma? Foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem foi o governo responsável por levar essa nova proposta e conseguir aprová-la, e repito, sem quiprocó, sem mensalão, ao que tudo indica? Foi o governo Jair Bolsonaro. Então, eu realmente considero um senso de injustiça muito grande, em que pese todas as críticas merecidas à sua postura ou ao seu governo, nós repetirmos que a reforma, muito importante para o país, num dia histórico, foi aprovada apesar do presidente Bolsonaro e não graças a ele. É verdade que ele talvez tenha ajudado para alguma desidratação ali por ranço corporativista de 30 anos de casa, como deputado do Baixo Clero. Também é verdade que ele poderia ter feito mais estardalhaço, talvez, e encampado mais a reforma. Mas ele é político, ele é um animal, em essência, político. E eu tenho informações de que ele repetia muito para o grupo de dentro, falando, certas coisas não me peçam para defender daqui para fora. Toca o barco e isso eu não posso fazer lá fora. É óbvio, ele tem um público, ele tem um eleitorado a atender, de certa forma. É a cabeça dele, de animal político, de 30 anos de Congresso. Mas foi no governo dele, com a equipe apontada por ele, com o projeto que ele levou em mãos para o Congresso, que foi aprovado. Então, eu acho, sim, que nós devemos reconhecer esse mérito, em vez de dizer que tudo isso foi aprovado no governo dele, com pessoas que ele indicou, com o projeto que ele levou, apesar
dele. Em entrevista aos Pingos nos Is, o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, agradeceu à Jovem Pan pelo apoio à reforma da Previdência. Não poderia deixar de fazer o registro que o primeiro e talvez o mais importante veículo de comunicação que ficou do início ao fim junto conosco nessa luta foi a Jovem Pan. Então aproveito o momento para em público agradecer a cada um de vocês e também a Jovem Pan por esse apoio que certamente foi muito decisivo. Nós conseguimos um feito que para mim é histórico, não só no Brasil, mas no mundo, que é virar a opinião pública e trazer a opinião por lado da reforma da Previdência. Isso de fato é inédito. Eu nunca vi isso no mundo, nunca vi população na rua pedindo pela reforma da Previdência. Editorial do Grupo Jovem Pan. Reforma da Previdência, o triunfo do Brasil moderno. Em 14 de março desse ano, quando a reforma da Previdência era apenas um brilho de esperança nos olhos dos brasileiros preocupados com o futuro do país, a Jovem Pan decidiu apoiar publicamente a mudança indispensável. Nos meses seguintes, seriam colhidos centenas de depoimentos de personalidades da economia e da política, atestando que só poderiam negar a urgência da reforma previdenciária os profundamente desinformados e os que apostam no quanto pior melhor. A esses testemunhos somaram-se na etapa seguinte declarações de brasileiros anônimos, todos convencidos da importância do avanço perseguido desde 1994 pelos presidentes da República. Em 26 de maio, um fenômeno sem precedentes no mundo provou que a Jovem Pan decidira percorrer o caminho correto. Pela primeira vez na história, multidões saíram às ruas para exigir a aprovação da nova Previdência. Esperar mais é colocar em risco o futuro da nação, advertiu o editorial em que a Jovem Pan anunciou sua adesão incondicional à proposta encaminhada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Reforma já, diz o título do documento, agora histórico. A sensatez triunfou. Neste outubro, a campanha da Jovem Pan foi coroada pela vitória do Brasil moderno. Na quinta-feira, um áudio divulgado pelo jornal O Globo mostrou Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, falando da oferta de cargos no gabinete do senador. O assunto foi discutido no programa 3 em 1. Em áudio de WhatsApp, o ex-policial Fabrício Queiroz indica que tem força para fazer indicações políticas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. A gravação foi obtida pelo jornal O Globo e divulgada hoje. Queiroz foi assessor de Flávio quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro e é investigado pela prática de rachadinha. De acordo com o jornal, a gravação divulgada hoje foi registrada em julho. Nela, Queiroz afirma conhecer a movimentação no gabinete de Flávio e fala da possibilidade de indicação de pessoas em comissões. Temos o áudio aqui. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele, faz fila. É só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí, saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, que pariu, cai igual uma uva. Ao jornal o Globo, Queiroz disse que vê com naturalidade o fato de ele ser uma pessoa que ainda detém algum capital político, uma vez que ele não cometeu qualquer crime, tendo contribuído de forma significativa na campanha de diversos políticos no estado do Rio de Janeiro. O jornal também procurou Flávio Bolsonaro, que se pronunciou por meio de seu advogado, Frederic Vazef. Segundo ele, Queiroz e Flávio jamais se encontraram desde o ano passado, nunca mais se viram ou se falaram e não existe nesse período qualquer indicação de aproximação ou trabalho de Fabrício Queiroz para Flávio. Vera. Olha, ele tá contando uma garganta ali, né? Que é como a gente diz quando alguém faz ali bravata, quer se vender mais do que é. Claramente ele não tem nenhum poder para indicar mais de 500 cargos e nem o Flávio Bolsonaro tem poder para indicar mais de 500 cargos na Câmara e no Senado. Dito isso, é lógico que fica claro que ele ainda mantém algum contato com a família e mantém algum contato com o Flávio, porque ele fala desse entra e sai de senadores e deputados no gabinete do Flávio, diz que um salário de 20 contos pra gente, que é pai de família, era um adianto e tanto, dando a entender que, né, tá com saudade do modus operandi pelo qual sempre viveu, etc. O mais
curioso aí, né, e é sinalizador de que a trégua está longe no PSL, é que imediatamente depois da divulgação desse áudio, a ala que hoje está contra a família Bolsonaro já saiu dizendo que isso é um sinal de que a rachadinha nunca acabou, nunca parou, etc. O delegado Valdir, ex-líder do PSL na Câmara, foi um dos que vieram nessa linha. Disse que viu indícios de novas condutas criminosas, já que fala em abrir um processo no Conselho de Ética contra o Flávio Bolsonaro com base nisso. Eu não vejo nenhum indício para se abrir um processo no Conselho de Ética contra ele por algum problema no Senado, em razão do outro dizer, olha, tem tantos cargos ali porque não tem nenhuma nomeação, não tem, depois de nomeação, nenhuma evidência de rachadinha, depois de alguma rachadinha não tem nenhuma evidência de movimentação atípica. É diferente do caso da Alerj. Não dá para querer equiparar. Eu acho que o áudio ele só é curioso e significativo porque mostra que a proximidade entre ele e a família Bolsonaro ainda existe e ainda incomoda. Tanto que o Bolsonaro ficou muito incomodado com isso lá em Pequim. Quase encerrou uma entrevista em razão disso. Mas irregularidade a partir desse áudio, não tem nenhuma nova irregularidade. Constantino. A linha de defesa do Flávio foi em dois caminhos distintos. O primeiro foi questionar se é mesmo do Queiroz, né? A suposta fala do Queiroz tem que ser periciada e tudo mais, mas o próprio já deu até entrevista ao Globo, já confirmou, né? E a segunda linha, o Flávio gravou nas redes sociais um vídeo curto, né? Falando que não fala mais com Queiroz há um ano, desde que começou aquele problema todo e tudo mais, e aí seria então um caso só de bravata do Queiroz aceitando essa premissa. Mas o que chama atenção nisso são algumas coisas. Primeiro, é como realmente, a gente falava antes de muitos cargos, assessores, e isso é que tinha que ser diminuído, né? Como realmente tem boquinha, teta, esquema em Brasília, né? Arruma 20 continho, parece que é uma coisa relativamente trivial, porque quem paga a conta somos nós aqui do lado de cá, os otários trabalhadores que pagam os impostos, né? Do lado de lá, vira sempre um esquema de ver quem consegue ocupar um carguinho, não é produtividade, não é prestar serviço, é quem ocupa um carguinho, quem é nomeado por ligação com políticos para ganhar 20 conto, né? Ajuda a gente que é pai de família. Outra coisa é o tom, né? A linguagem, realmente é uma coisa meio de bandidinho, né? De uma coisa de 171 brabo, né? Que está sempre atrás de uma teta, de um esquema no Estado. E a outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, é essa relação da família Bolsonaro com essa figura, com esse personagem aí, o Queiroz, né? Que agora vem mais essa, né? Bombinha. Se antes foi uma bomba, agora é uma bombinha, mas o mesmo personagem tanto tempo depois. Era um personagem que era muito próximo do Jair Bolsonaro. Ele fazia churrasco junto, era amigo há décadas. Era do gabinete do Flávio, tinha outros familiares em outros gabinetes, dava cheque lá para a primeira-dama, né, para a mulher do Bolsonaro. Era um relacionamento muito próximo. Então, eu acho muito estranho, me causa espécie a reação de alguém que fez tudo isso e gerou essa confusão toda para a família e para o filho, você reagir assim, não, isso aí, ou como o presidente falou, né, ele cuida da vida dele, os negócios dele, eu cuido da minha. Ou como o Flávio falou, não, isso aí eu não falo com ele há mais de um ano, não é isso. Assim, se fosse comigo, eu tento me colocar no lugar, um amigo, uma pessoa próxima que eu entreguei familiares, supostamente por confiar, por achar que eram eficientes, né? Porque por que mais você vai contratar alguém? Eu estaria muito irritado, eu estaria revoltado, eu estaria cobrando explicações e ir atrás. Então, assim, é muito estranho tudo isso, né? O sujeito é realmente um fio desencapado, onde alguma coisa ali faz com que os Bolsonaro prefiram desviar o assunto em vez de ir a fundo nele. Josias. Olha, o primogênito Flávio Bolsonaro, protegido por uma super blindagem do Supremo Tribunal Federal, sempre o Supremo Tribunal Federal, ele percorre os corredores, os gabinetes do Senado, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Imaginou-se que essa sobreposição de escudos, um fornecido pelo Dias Toffoli, outro fornecido pelo Gilmar Mendes, seria suficiente para esconder o Fabrício Queiroz. O problema
é que o Queiroz se move com a sutileza de um elefante. E não há desafio mais ingrato do que esconder um elefante. E a voz dele agora soa nesse áudio de WhatsApp. Coisa recente, de junho. Nele, o Queiroz parece dedicado à sua especialidade, que ali tem cheiro de rachadinha. Tem mais de 500 cargos lá na Câmara, no Senado, disse o elefante. E aqui eu não estou entendendo que ele quer ocupar os 500 cargos. Eu estou entendendo que ele fala, tem 500 lá. Se a gente pegar 1, 2, já é um bom negócio. Aí ele fala, pode indicar para qualquer comissão, sem vincular a família Bolsonaro. Aí ele se expressa num idioma muito parecido com o português, né, e fala, 20 continho pra gente, caía bem pra cá, pi. É melhor não repetir o encerramento da frase. O elefante, ele ensina o caminho das pedras. Ele fala, olha, o gabinete do Flávio faz fila de deputado e senador lá. Basta pedir para um deles, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí, saláriozinho bom. É um linguajar de bandido. Para gente que é pai de família, cai como uma uva. Não há no áudio menção a mérito, a currículo. Fica muito claro que o salário, se obtido o carguinho, não iria para o contratado, cairia como uma uva nas mãos de algum pai de família, de certo, um pai de família da maior honestidade. Quer dizer, esse áudio contém uma notícia boa e outra ruim. A notícia boa é que o Queiroz, que muitos imaginavam estar moribundo, passa muito bem de saúde. E a má notícia é que a saliência do elefante transforma o Flávio Bolsonaro numa espécie de pavio, esperando pela autorização do Supremo para virar uma chama. E faz do discurso do Bolsonaro, em favor dos bons costumes, um palavrório enferrujado. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou a análise sobre prisão após condenação em segunda instância. Com um placar de 4-3 a favor da execução antecipada da pena, o presidente da Corte, Dias Toffoli, suspendeu o julgamento na quinta-feira. A sessão será retomada em novembro. Em relação à continuidade deste julgamento, o mais breve possível, em razão das sessões que estão já programadas para quarta-feira, dia 6 de novembro, às 9h30, extraordinária, às 14 horas, ordinária, e na quinta-feira, dia 7, ordinária, em razão da necessidade de um rearranjo das agendas de outros feitos ali colocados, eu anunciarei na segunda-feira, próxima vindoura, se nós iniciaremos na quarta ou na quinta-feira. A votação no Supremo foi discutida em os pingos nos is. Ainda não acabou a votação, o placar total está em 4-3, favorável à prisão após condenação em segunda instância, porém a gente sabe que a tendência é que esse placar seja revertido, porque já votaram Barroso, Moraes, Fachin e Fux a favor da prisão após condenação em segunda instância, são os 4, e votaram contra a prisão após condenação em segunda instância Lewandowski, como vocês acabaram de ver, o relator Marco Aurélio Mello e a Rosa Weber, que, como eu disse no começo, era a fiel ou infiel da balança, ou seja, o voto de Minerva, voto decisivo. Faltam votar na tendência de ser contra a prisão após condenação em segunda instância, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E a favor falta votar a Carmen Lúcia. Então a tendência é que o placar... Celso de Mello também, Ricardo Lewandowski. Celso de Mello, sim, Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Nenhum dos três votou ainda. E quem votou foi Lewandowski, Marco Aurélio e Rosa Weber. Então esses seriam os 6 que dariam a maioria a favor da prisão após condenação em segunda instância. Agora, existe a possibilidade, que foi aventada muito aí no noticiário de bastidor, de o presidente da Corte, Dias Toffoli, na hora da decisão, fazer uma solução intermediária, que ele já aventa há muito tempo, que é, em vez de ser contra ou a favor da prisão após condenação em segunda instância, ser a favor da prisão após o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que é considerada por alguns, embora não seja por outros a nomenclatura correta, a terceira instância. Então, a gente está assistindo, Augusto Nunes, um grande teatro ali, porque o Dias Toffoli só pautou isso, porque certamente já sabia. Eu não tenho essa comprovação, estou simplesmente fazendo uma análise da situação. Acredito que ele já soubesse que a Rosa Weber ia votar exatamente como votou, porque senão não ia correr o risco de pautar e perder essa votação. Agora ele tem a possibilidade, Zé Maria Trindade, de posar
daquele ministro conciliador que ouviu todos os lados, e ele fez questão várias vezes durante todas essas sessões de dizer que os ministros poderiam ter todo o tempo do mundo, o importante é que cada um desse todos os seus argumentos, afinal uma questão tão importante. Tudo isso ele fez para parecer alguém que está querendo pacificar a questão e não alguém que está querendo soltar o Lula, que o indicou para o Supremo Tribunal Federal, e os comparsas do Lula e outros aí condenados em segunda instância na Operação Lava Jato. Daqui a pouco eu dou a lista daqueles que serão beneficiados por essa decisão de reverter a jurisprudência estabelecida em 2016 pelo plenário desse mesmo Supremo Tribunal Federal. É muito assunto aqui para comentar, a gente vai aos poucos, então começa daí, José Maria Trindade. É isso, Felipe, uma lista horrorosa, viu? Uma lista triste e sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Felipe, aqui em Brasília, eu acho que alguns estados também adotam uma semana sem aulas, né? E exatamente, eu acho que foi na semana passada, chamada Semana de Saco Cheio. Essa é a semana de saco cheio do Supremo. Na semana que vem não haverá sessão, quer dizer, férias para os ministros que têm já 2 meses de férias oficiais por ano, e isso indica que não é como o presidente falou, que se produz e que se trabalha muito, né? Há reclamações sobre essa produção do Supremo. Olha, Felipe, a história é a seguinte: o voto da ministra Rosa Weber, começando por esse voto, foi um voto envergonhado, quase que pedindo desculpas. Um voto longo, detalhado, bem maior do que ela leu. Ela já leu um voto longo, mas não foi só esse voto. O voto dela é muito mais complexo e muito mais longo, porque desce a teorias, desce inclusive a pareceres anteriores, enfim, é quase que um pedido nacional de desculpas. E ela chega ali a detalhes, a dizer que tem uma opinião diferente, dizendo que o texto da Constituição vai contra o que ela pensa, mas que é o texto da Constituição. É mais ou menos o que fala o ministro Marco Aurélio pelos corredores, pelas conversas, né? Estão reclamando? Mudem o texto da Constituição. Este é o argumento que ele sempre fala para julgamentos como este, onde o texto, ele acha que é o texto da Constituição. Olha, a Constituição é viva, ela é como a linguagem, ela muda, porque, na verdade, o Supremo foi criado para interpretar a Constituição. Senão, não seria preciso o Supremo Tribunal Federal, bastava um aplicativo ou um programa de computador e pronto, tudo estava resolvido. Mas não é. Senhores do Supremo, são humanos. E é isso que preciso ver, é isso que preciso analisar. O ministro ontem antecipou de que seria de 6-5 e que o voto do ministro Alexandre de Moraes, que a gente achava aqui que poderia ser diferente, já era esperado pelo grupo que apoia a soltura do ex-presidente Lula, né? E acabou ele dizendo que era esse era o sentido, que a ministra Carmen Lúcia não vai votar e que a tendência é mesmo de 6-5. Quanto à possibilidade aí desse meio termo, ministros ali torcem o nariz porque acham que se deixar para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, estariam os integrantes do Supremo empoderando o STJ, dando poderes em detrimento do Supremo, daí a dificuldade de emplacar nisso. Augusto Nunes. Bom, o voto da Rosa Weber realmente é um espanto. É um espanto. Rocambolesco. Eu não entendi, por exemplo, o que ela quis dizer com a citação do seu poeta preferido, o grego. Eu não sei quem são os bárbaros que nos ameaçam. Estamos na Ágora. Ágora é praça, né? Podia traduzir isso aí. Quer dizer, a Rosa Weber falando juridiquês e citando um poeta grego, é grego puríssimo, não dá para entender. Não dá para entender. Ela realmente pede desculpas e tal, e põe a culpa no redator, que aliás deveria ser localizado, né? O redator desse texto, desse trecho da Constituição, né? Só será considerado culpado o réu, qualquer réu, aí depois de transitado em julgado o processo. A mesma Constituição estabelece que quem julga o mérito são o mérito é julgado na primeira instância e na segunda instância. É isso, Zé?
Exatamente, o mérito, o conteúdo, né? Os então o cara é culpado. provas. É culpado, considerado culpado. Aí eu não sei quem é que redigiu isso aí, e o Congresso precisa urgentemente fazer essa mudança para evitar o pior, porque as consequências dessa decisão são realmente desastrosas. E nós vamos ver isso aí com os dados que vão surgir nas próximas semanas, porque eles vão vagabundar até começo de setembro, de novembro, né? É isso. Semana que vem não uma trabalho. semana sem trabalho. Na Não outra trabalho. seria retomado. E ele até explicou dizendo que a imprensa que está cobrindo profundamente, com Está profundidade, está cobrando, então nós estamos cobrando mais trabalho. Isso aí não é cobrança, né? Isso aí é você registrar uma necessidade urgente. Eu acho ótimo perceber nos votos, nas declarações do Toffoli, que ele deve ter sido reprovado também na prova de português, nos concursos que ele prestou em ambos inutilmente, para ingressar na magistratura paulista. Ele disse aí, todo mundo ouviu, foi estabelecido os calendários. Depois ele diz, nos dedicar, que eles passam uma parte do tempo, né? Eles reservam uma parte do tempo para nos dedicar com os nossos estudos, com os nossos afazeres. É nos dedicar aos nossos estudos, que ele e a outra mentira, porque ele não deve estar estudando nada, senão saberia agir com mais sensatez. E diz tudo isso para concluir com o seguinte: eles fizeram uma sessão a mais no segundo semestre deste ano, ou farão uma, e ele está vibrando com isso. A outra é dizer que o visitante chinês educadamente se declarou impressionado com o nosso ritmo, que é muito maior do que na Corte Suprema da China. Eu nem sabia que existia. Lá não precisa de julgamento. Lá você vai preso direto. Basta ser contra o regime. Ele está comparando uma Corte Suprema de um país, de uma democracia, à Corte Suprema chinesa. Quer dizer, esse aí está sentado ali porque caiu de paraquedas e por motivos também que nós conhecemos. Agora vamos às consequências disso aí. Até 2016, o Brasil era o país que só prendia pobre, preto e puta. Vamos falar as palavras como elas são, tá? Com a mudança da jurisprudência, o Brasil mudou, a lei passou a valer para todos. E eles querem voltar. É a Rosa Weber e os que votaram a favor da volta da antiga jurisprudência, eles querem que a regra que a lei só valha para esses 3 P's. O terceiro P está fora dessa quando é chamado de acompanhante, né? Que é prostituta de luxo. Essas viajam até em avião presidencial, como sabemos. A partir de agora, quem tem dinheiro para pagar advogado que cobra cada minuto trabalhado em dólares, esses não vão mais saber o que é prisão, porque eles apresentam 250 recursos, eles fazem com que se chegue à prescrição do prazo. Ninguém vai preso. Se tiver de esperar que o Supremo, a confirmação da sentença pelo Supremo, ninguém mais vai ser preso. E pior, eles acabaram com a delação premiada. O sujeito era preso ali depois da segunda instância, ele, para escapar da prisão, ele contava o que sabia sobre a sua organização criminosa. Quem é que vai contar agora? Ninguém mais. O Toffoli teria falado, se vigorasse essa norma que eles vão tentar aprovar agora? Não. O Marcelo Odebrecht teria falado? Não. Portanto, a lei também, não só a lei é feita para tirar o Lula da cadeia e seus apaniguados, como também para acabar com a Lava Jato. E para não me estender demais, isso aí é um julgamento político que caminha para um resultado cafajeste,
Não há explicação lógica para isso aí. Uma explicação que seja decente. E os bandidos estão em festa, porque o que essa lei vai livrar em matéria, vai botar de bandido na rua, é uma grandeza. Não nos esqueçamos de que há vários integrantes assassinos do PCC que só foram condenados até em segunda instância. Até que seja confirmado isso, eles sairão da cadeia porque eles formam advogados que sabem todos os truques assimilados pelos cacais da vida. É isso. Dias Toffoli falou com exclusividade à Jovem Pan sobre o seu próprio voto como presidente do STF e nós também comentamos em Os Pingos nos Is. E eu estou ainda pensando o meu voto. Eu estou, como o ministro Marco Aurélio sempre costuma dizer, estou aberto, né, a ouvir todos os debates e como a senhora e os senhores sabem, muitas vezes o voto nosso na presidência não é o mesmo voto, pelo menos eu penso assim, em razão da responsabilidade da cadeira presidencial, não é um voto de bancada, é um voto que também tem o cargo da representação do tribunal como um todo. Duvido muito. Isso aí é tudo conversa fiada. Ele sabe muito bem como vai votar e sabe muito bem como os outros ministros vão votar. A gente sabe. Faltam votar, eu já disse aqui, aqueles que faltam, o próprio Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e falta votar do outro lado, né, a favor da prisão após condenação em segunda instância, a ministra Carmen Lúcia. Então o Toffoli posa ali, Augusto Nunes, como eu falei no primeiro bloco, de conciliador e de alguém que tem responsabilidades acima dos demais por ser o presidente da corte e que estaria disposto a ouvir todos os argumentos para então tomar a sua posição final. Mas a gente sabe que ali é um arquipélago, são 11 ilhas que não se comunicam, então vem lá o Barroso, refuta a argumentação de outros ministros, eles usam aquela mesma argumentação nos seus próprios votos, a mudança com base na razão daquilo que está sendo colocado como argumento não altera em nada a intenção inicial. Eles chegam com o voto pronto, eles podem moldar alguma coisa, deixar de argumentar alguma coisa, mas não muda a essência. Olha, se cada mentira contada pelo Toffoli desse 1 hora de cadeia, ele tão jovem, ele não escaparia da prisão perpétua. Zé Maria Trindade. É difícil de acreditar, né? Ele tenta dar ali um ar institucional. Aquela saída ali é a entrada e saída de ministros ali do Supremo, onde o Antônio fez a entrevista. Aliás, no primeiro dia de cobertura do Supremo, eu falei que é simples, eu paro aqui na porta, pergunto cada ministro como ele vai votar e já saio com o resultado. Aí me olharam, não, ninguém fala. Então eles fazem essa cara de institucional e tal. Não tem nada disso, o voto dele já está decidido e decidido há muito tempo, né? E foi elaborado pelos assessores, escrito pelos assessores. Na sexta-feira, uma reportagem da revista Veja apontou que o atual presidiário Lula foi citado por Marcos Valério como mandante do assassinato de Celso Daniel. O tema foi discutido no Jornal da Manhã por Bruno Garchagen e Rodrigo Constantino. Informação importante que é trazida pela revista Veja. Marcos Valério, empresário do mensalão do PT, em 2005, afirmou que Ronan Maria Pinto iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, obtido pela revista Veja, Marcos Valério contou que professor Luizinho lhe confidenciou que Celso Daniel topou pagar, com recursos da prefeitura, a caravana de Lula pelo país, antes da eleição presidencial de 2002, mas não teria concordado em entregar a administração, a ação de quadrilhas e aqueles que visavam ao enriquecimento pessoal. Ele declarou também que depois de pagar chantagem de Ronan Maria Pinto, conversou sobre o assunto com o próprio Lula. Segundo a reportagem, o promotor Roberto Vider quis saber de Valério se ele conversou com Lula sobre o episódio. O empresário declarou que sim, que virou para o presidente e falou: resolvi, presidente. Ele falou assim: ótimo, graças a Deus. Mas não foi apenas isso. Valério contou ao promotor que Ronan Maria Pinto, quando exigiu dinheiro para ficar calado, declarou que não ia pagar o pato.
sozinho e que ia citar o presidente Lula como mandante da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Nas palavras de Marcos Valério, Ronan ia apontá-lo como cabeça da morte de Celso Daniel. É uma informação importante sobre esse crime do início dos anos 2000, Bruno Garchagen. Pois é uma declaração muito forte. A polícia ainda vai investigar, porque o Celso Daniel deu esse depoimento, mas não apresentou nenhuma prova. Portanto, o que temos agora, o que ainda temos é a declaração do Celso Daniel, que é uma peça importante porque fez parte de todo o esquema. Então não é alguém de fora, é alguém que estava ali de dentro, que participou de forma direta nesse grande esquema de corrupção que tinha como protagonista o Partido dos Trabalhadores e os figurões do Partido dos Trabalhadores. Então o empresário Ronan Maria Pinto, que estava envolvido no esquema de corrupção lá em Santo André, segundo a reportagem, estava chantageando, né, esses figurões do PT para pedir dinheiro. E esse pedido, essa ameaça é para que ele ficasse calado e não dissesse que Lula foi um dos mandantes da morte de Celso Daniel. Portanto, é uma declaração gravíssima que, se a polícia conseguir reunir os elementos, aí essa história da morte do Celso Daniel finalmente será esclarecida, porque até agora o que se tem são algumas teorias, mais informações e provas que demonstrem quem efetivamente mandou matar o Celso Daniel. Isso não existe. Se as investigações avançarem e for demonstrado que essa declaração, esse depoimento do Marcos Valério é realmente verdadeiro, aí nós temos uma outra situação na qual o presidente Lula e outros do PT, porque ele disse que era o Lula foi um dos mandantes, portanto tem mais, aí a situação muda de figura e Lula e outros figurões do PT passam a ser mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Faltam, obviamente, evidências, provas. Por enquanto, o que temos é uma ilação, um ouvir dizer ou algo do tipo. Mas a notícia bombástica, surpreendeu 0 pessoas. Na verdade, o personagem Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, já demonstrou até aqui ter traços de psicopatia até. Quem diz isso não sou apenas eu, um leigo no assunto. Eu já conversei com um psiquiatra muito respeitado do Rio, por exemplo, e ele me confirmou isso também. Falou, olha, tem traços de que se trata de uma pessoa desprovida de qualquer tipo de consciência, de culpa, né? E é um personagem que já se envolveu com ditadores cruéis, assassinos. Então, nada disso, com uma ambição desmedida pelo poder, o que ele já deixou claro também, disposto a praticar inúmeros crimes para se manter no poder. Então, nada disso surpreenderia pessoas realmente atentas aos últimos acontecimentos da década que passou aí no país. Agora, óbvio, precisa ir adiante nas investigações e ter provas, evidências. Dito isso, né, essa história toda do assassinato do Celso Daniel sempre esteve envolta em muitas coisas esquisitas que desafiam até a ficção, né, porque várias pessoas morreram envolvidas nisso, tudo é muito sombrio, tudo é muito esquisito e tem que ver a quem interessou mais essa morte. O que eu posso dizer é o seguinte: se non è vero, è ben trovato, ou seja, se não é verdade de fato que Lula foi o mandante, é absolutamente crível de que ele foi. Então, Thiago, só para citar, recomendar ao ouvinte que quer entender toda essa história, em todos os seus detalhes, o livro do nosso colega aqui da Jovem Pan, Silvio Navarro, o jornalista Silvio Navarro, que lançou já há alguns anos o livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Recomendo. Ainda na sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou do Morning Show e comentou o vazamento de óleo no Nordeste. Segundo o jornal O Globo, a gente podia ter começado a combater isso 41 dias antes, porque o protocolo do Plano Nacional de Contingência não foi seguido. Isso desde o início de setembro. Vamos parar de repetir besteira. Desde o dia 2 de setembro, quando tudo começou, nós acionamos todos os sistemas de satélite brasileiros e americanos. Colocamos avião radar do IBAMA para fazer o acompanhamento disso. Colocamos todas as forças, a Marinha, a ANP, IBAMA, todos os órgãos estão lá trabalhando. Quem não está
tá trabalhando nisso daí são esses que nos criticam, Porque que ficam, os critérios do falando plano... bobagem sem ir lá conhecer a realidade. Ministro, mas por que os critérios desse Plano Nacional de Contingência só começaram a ser aplicados em 11 de outubro e não em 2 de setembro? Não é verdade, tem decisão judicial. Esse mesmo argumento foi levado em juízo, dizendo que o plano não tinha sido acionado e que não estava sendo cumprido. Houve decisão judicial clara, direta, dizendo ao contrário do que foi dito, está comprovado que o plano está sendo seguido, tudo está sendo feito. Parar de repetir besteira, parar de repetir fake news. Ministro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusa o senhor de ilação, de uma irresponsabilidade nessa afirmação e pede uma resposta oficial do Ministério. Qual é a posição oficial do Ministério? Não, nós já respondemos, o próprio presidente Rodrigo Maia já viu a resposta e já agradeceu. O que nós temos dito é isso, tudo está sendo feito. Desde o início do começo de setembro, quando essas manchas de óleo venezuelano, a esquerda não quer que repita que o óleo é venezuelano para não constranger, porque o culpado disso tudo, quem não tem controle sobre a sua própria produção de óleo e o escoamento do óleo venezuelano é o governo da esquerda lá, que graças a uma escolha econômica fracassada no mundo inteiro, socialista, o governo está falido, o governo está desmontado e eles não conseguem monitorar para quem eles vendem o óleo. Muito bem, o óleo é venezuelano, o óleo que atinge o Brasil nesse momento vem da Venezuela. Não estamos dizendo que foi o governo da Venezuela que jogou, são coisas bem diferentes, mas estamos dizendo que o óleo vem de lá. Portanto, quando a gente coloca esse ponto, a esquerda some, muda de assunto e só sabe repetir esses chavões todos que vem dizendo desde o começo. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.